com a nossa alimentação, né, com essa mudança radical, né, que houve na nossa alimentação, nós seres humanos nos tornamos muito mais frágeis, né? Nós acabamos ficando enfraquecidos, né? Hoje a gente tem muito mais casos de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, que antigamente nem se falava disso na época dos nossos avós, bisavós, né? Não era falado, não era uma doença conhecida. Nós temos a fibromialgia também, né? Que alguns pesquisadores linkam ela com alimentação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu queria começar falando sobre uma pesquisa que foi feita do IBGE, uma pesquisa realizada no ano de 2009, tá? Essa pesquisa, ela foi feita nos últimos 40 anos. Foi para verificar algumas mudanças alimentares, né? Algumas mudanças de hábitos das pessoas. Então, gente, o que se percebeu nessa pesquisa, por exemplo, em âmbito de alimentação, que é o que interessa para a gente agora, seria a redução, né, do consumo de ovos em 84%, tá? Se reduziu o consumo de ovos. Peixes se reduziu em 50% o consumo, feijões em 41% e arroz 23%. Né? E o consumo de frutas, legumes, verduras diminuiu em 67%. Então, assim, o que era comida de verdade se reduziu muito o consumo dela. Né? Então, é algo para a gente analisar e até essas coisas que eu tô falando, vai verificando se vocês estão fazendo isso. Então, gente, o ser humano, né, deixou de comer aquilo que Deus produziu pra gente comer, né? Isso é bíblico, tá lá no Gênesis, na época, lá na criação do mundo, né, que Deus fez os alimentos para o ser humano se alimentar, tá? Então, o nosso corpo foi feito para receber esse tipo de alimento, alimento que já tá pronto, tá? Pra gente comer. Então, a gente precisa comer alimentos de verdade, né, bichos de verdade, tá? Então, para evitar o máximo possível essa alimentação artificial, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? O ideal seria o ser humano consumir 400 gramas de frutas, legumes, verduras, tá, por dia. Só que hoje em dia a gente não consome, a gente não, porque eu consumo, tá, gente? Minha base alimentar é isso. Muitas pessoas não consomem nem 130 gramas, muito menos que isso, né? Porque muitas vezes a pessoa come uma banana no dia e o resto é só alimento artificial. É só abrir um pacote para se alimentar, né? É só pacote. Então, tomar muito cuidado com isso, tá legal? Observar que às vezes a gente tem uma falsa ideia de que tá fazendo uma alimentação legal. Ah, eu como fruta, uma fruta, né? Ah, eu como salada, uma folha de alface e uma rodela de tomate, né? E isso é muito pouco para o nosso corpo, tá? Porque o nosso corpo foi feito para receber o natural. Se a gente come pouco disso, a gente vai sofrer as consequências, tá bom? Então, em substituição, né, voltando àquela pesquisa do IBGE de 2009, atualmente eu acredito que esses números vão estar muito mais elevados, mas voltando a essa pesquisa, em substituição ao ovo, né, que se reduziu 84%, ao feijão, ao arroz, ao peixe, o que o ser humano está comendo no lugar disso? Está comendo, gente, aumentou em 410% o consumo de refrigerantes. Olha que coisa monstruosa, 410%, biscoitinhos e salgadinhos aumentou o consumo em 434%, em embutidos aumentou o consumo em 320%, queijos em 115%, alimentos prontos, aqueles que vêm na caixinha ou que vêm numa embalagem que a gente vai lá e esquenta no micro-ondas para piorar ainda mais a situação, né? Esses alimentos prontos, eles aumentaram o consumo deles nos últimos 40 anos em 109%. Então, gente, uma observação em relação ao micro-ondas, né, que se você pegar uma água, ferver ela durante 10 dias, todo dia você molhar uma planta com a água que você ferveu do micro-ondas, claro que você vai deixar esfriar,
aquela planta vai morrer por falta de nutrientes, tá? Por falta de sais minerais que estão presentes na água, porque o micro-ondas ele mata todo tipo de nutriente do alimento. Então você está comendo só massa, na verdade, tá? Nutrição nenhuma. Então, o ideal é vocês não usarem ou diminuir muito o uso do micro-ondas, senão você vai ser uma pessoa que às vezes vai ter uma ilusão de que está fazendo uma alimentação adequada e saudável, mas na hora que você põe ela no micro-ondas, você matou aquilo ali, tá bom? Então fique bastante atento nesses detalhes aí, tá bom? O que também na pesquisa mostra que houve um aumento de 50% no consumo de carne do que era normal dos nossos antepassados consumirem, muito mais carne do que os nossos avós, bisavós consumiam, as pessoas passaram a consumir, né, a partir de 40 anos atrás até o ano de 2009, que foi a data da pesquisa. Hambúrgueres aumentaram em 24%, fermentados, que seriam creme de leite, iogurte, né? Esses fermentados aumentaram em 258% o consumo. Então vejam o que foi substituído, né? O que o ser humano foi feito para receber, né? Arroz e feijão é a base da nossa alimentação, né? E ela foi substituída por muitas coisas, não só arroz e feijão, né? Mas uma proteína, de repente um peixe, se a pessoa gosta, né? Deveria ter uma proteína, o ovo, que é um alimento riquíssimo, né, gente? O ovo tem tudo, o ovo só não tem vitamina C, mas é um alimento super completo, super rico. Então, tirar o ovo da dieta, poxa vida, é bastante complicado, né? A não ser que você tenha alguma alergia alimentar. Casos de alergia alimentar, vai ter as exceções aqui do que eu tô falando, tá bom, gente? Outra coisa que houve um aumento muito grande foi das bebidas adocicadas, né? E com elas vieram a obesidade e também as doenças cardiovasculares que aumentaram muito, tá? Então, o que acontece? Com o consumo de alimentos artificiais, né? Que são os biscoitinhos, os salgadinhos, principalmente os salgadinhos, né, que são muito mais ricos em sódio, vem muita sede e a pessoa quer matar a sede com refrigerante, tá? Então, esse combo aí, ele tem trazido isso, né, esse aumento na obesidade, não só ele, mas eu tô citando ele aqui pra gente ter uma noção e a gente conseguir se pontuar nessa história toda, tá bom? Ai, será que eu como biscoitinho com refrigerante? Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Que é gostoso? Né? Porque o açúcar é extremamente viciante. O biscoito normalmente tem muita gordura hidrogenada, o nosso cérebro gosta, né? E gosta de açúcar. O nosso cérebro é viciado no açúcar, né? O açúcar ele é tão viciante quanto a cocaína. Então a gente tem que ir diminuindo aos poucos a ingesta de açúcar. Açúcar veio há pouco tempo para a humanidade, tá? Antigamente os nossos ancestrais não consumiam açúcar. Ancestrais que eu falo um pouco mais distante, bisavós, tataravós, né? Aqueles entes mais distantes. Eu falo deles distantes porque nos últimos 10 mil anos o nosso gene não houve alteração, ele não se modificou, né? Então a gente precisa embasar um pouco. Quando a gente tiver muita dúvida, o que eu vou comer? Pensa, o que os nossos antepassados comiam? O que a terra dava, o que Deus colocou para a gente se alimentar, tá? O que a gente poderia falar de alimentos terapêuticos? Eu vou falar de um alimento que normalmente as pessoas têm um pouquinho assim de aversão, ficam meio protelando para comer. Vou falar primeiro das folhas verdes, tá, gente? As folhas verdes, elas são fazem parte da alimentação terapêutica. Elas são riquíssimas em magnésio. E o magnésio é o mineral dos minerais, tá? Então ele é bom para tudo. E a estrutura molecular, né, da clorofila, aquele pigmento verde das plantas, ele é muito semelhante à hemoglobina do nosso sangue, né, que é uma proteína responsável pela coloração vermelha do nosso sangue. Então, só que a nossa hemoglobina possui ferro, né, no núcleo, e a clorofila, ela vai possuir o magnésio. Muitas vezes vocês podem até ver, se vocês começarem a se interessar um pouco mais por esse assunto e ler um pouco, vocês vão ouvir falar que a clorofila, eles chamam ela de sangue verde. Então, ela é muito importante pra gente, pra nossa saúde, tá? Não tem como a gente eliminar as folhas verdes
da nossa alimentação. Muitas pessoas têm aversão, né? Começa tomando um suco verde, né, pela manhã, que é um super tônico, um alimento muito rico em vários minerais, enzimas digestivas, tem vários nutrientes importantes, tá, para nossa saúde, incluindo o magnésio das folhas verdes, o cálcio, que elas têm muito, né, que é dali que os animais tiram, né, a vaca tira o cálcio do verde, a gente também pode tirar dessa fonte e deve, a gente não precisa de intermediar o nosso cálcio, né, ele é muito abundante na alimentação natural, então vocês podem fazer o uso, tá? Começa assim, depois vai introduzindo na salada aos poucos, faz um prato, né, de salada bem bonito, enche seu prato, coloca uma concha de feijão, às vezes a pessoa tem, não gosta de comida fria, coloca uma concha de feijão bem quentinho e come aquela salada, tá? Misturada com feijão, que isso vai ajudar, né, você ter mais prazer na hora de se alimentar e vai treinando isso. O paladar é treino, gente. Quando a gente está muito adaptado à alimentação artificial, a gente acha a alimentação natural sem graça, sem sabor, porque as nossas papilas gustativas estão viciadas naquele tipo de alimento extremamente cheio de aditivos de sabor, de cor, né, que já são feitos para viciar mesmo, na verdade, né? Há um tempo atrás, houve um documentário até na Netflix, que eles falaram que nesse documentário sobre alimentação, porque eu só assisto Netflix para ver documentário, porque eu amo, eu acho muito bacana, traz muita informação importante pra gente. Eles informaram lá que a indústria do tabaco comprou a indústria de alimentos artificiais, alimentos empacotados, e que eles utilizavam algumas substâncias que são viciantes no cigarro na alimentação artificial, para viciar as pessoas nos alimentos artificiais, nos alimentos plásticos, nos alimentos empacotados, com prazos de validade gigantescos. Então, a gente também tem que ficar atento a isso, tá? Às vezes essa vontade, você tem fome, você só pensa em determinada coisa, você tem sede, você só pensa em determinada bebida. Vamos ter um olhar um pouquinho mais crítico, porque, né, certamente existem alguns aditivos extremamente viciantes, o açúcar é um deles, que tem quantidades elevadíssimas, né, de açúcar, até numa fatia de pão a gente tem uma quantidade muito elevada de açúcar nela. Então, para a gente ficar atento a isso, tá bom? Olha, vamos desconstruir isso daí, vamos experimentar outros sabores, entendeu? Deu fome, deu vontade de comer biscoito recheado? Não, vamos fazer uma saladinha de frutas. Mas eu não tenho tempo. Olha, gente, a questão alimentar é uma questão que vem dos nossos ancestrais, todo mundo preparava seu alimento. A gente hoje que tá com essa história de ficar querendo tudo pronto, tudo muito rápido, mas a gente vai pagar um preço, não tem como não pagar um preço por isso. Entendeu? Seja no incômodo que comece às vezes estético, para depois ser um problema mais crônico, um problema mais sério, né? Que vai demandar aí uma obrigação de uma dieta, né? Para você. Então, vamos ficar atento, tá bom? Vamos buscar sempre o natural, sempre que possível, vai na opção do alimento pronto, né? Muito, muito, muito antigamente nem cozinha se existia, porque o alimento estava pronto para comer. As pessoas pegavam, subia na árvore e lá pegava, ia lá na horta, lavava, comia, não precisava de cozinha, porque o alimento que Deus fez, ele já é pronto para a gente consumir. Tem coisas que a gente pode comer cru e a gente desconhece hoje, né? E a gente pode pesquisar e aprender isso, tá bom? Então vamos fazer esse resgate. Que isso, gente, vai trazer saúde, longevidade, memória boa para vocês, vai trazer bom humor, disposição, tá? A alimentação está envelhecendo a população de forma antecipada, as pessoas estão ficando muito cansadas, muito desanimadas, desmotivadas, sem memória, extremamente revoltadas, nervosas, estressadas, né? Tem um estudo que fala que as crianças nascidas do ano de 2000 para cá vão ser a primeira geração reversa, em que os filhos vão morrer antes dos pais, né? Vão viver menos do que os pais. Por quê? Por causa dessas mudanças. Fora o alto nível de estresse, né, que nós vivemos hoje, que nossos antepassados não tinham, e a gente está tendo que, de alguma forma, tentar adaptar isso.
Outro alimento, gente, terapêutico extremamente importante, que assim, ele tá muito na moda, as pessoas, né, ele é muito versátil, é o coco, gente. O coco é rico em gorduras boas, tá? Ele é rico em fibras, dá saciedade, ele é antioxidante, ele melhora o nosso sistema imunológico, ele é extremamente versátil, né? O coco, a gente tem óleo de coco, leite de coco, farinha de coco, água de coco, açúcar de coco, polpa de coco, né? Olha que alimento riquíssimo. Ele serve tanto para receitas salgadas quanto para receitas doces. Então, assim, introduzam o coco na dieta. Se você se sente bem com coco, introduza. Tem pessoas que não sentem bem, então vamos respeitar o nosso corpo, tá bom? O ideal é para qualquer alimento, não sentiu bem, a gente dá uma maneirada, fica um período sem se alimentar com aquilo ali, passa alguns meses a gente tenta consumir de novo, com bastante moderação. Agora, se for uma crise alérgica muito exagerada e tal, aí a gente para de se alimentar, porque a gente tem uma gama tão gigantesca, né, de variedades, a gente não precisa ficar fixo numa coisa só. Tá? Igual eu tô falando essas dicas para vocês, às vezes uma aqui que eu falo que não serve para você, você já desconsidera todas as outras. E a gente não pode ser assim, tá bom? Vamos ampliar o nosso olhar, vamos abrir para novas possibilidades, para a gente construir uma vida mais saudável, mais longeva, com mais autonomia de decisões, de crescimento, de sucesso, tá bom? Outra coisa, gente, outro alimento extremamente importante, as frutas, tá? Elas ajudam a estabilizar a pressão arterial, elimina toxinas do organismo, também são ricas em fibra, elas combatem a insônia, desidratação. As frutinhas vermelhas, elas são antioxidantes, quer dizer, elas ajudam a evitar o envelhecimento, tá? Ajuda a combater os radicais livres. Então, as frutas parece até bula de remédio, com tanta coisa que elas têm de bom, né? Então, as frutas são extremamente importantes. Não fique numa fruta só, tá? Procure as frutas da estação. Agora mesmo a gente tá vindo uma época de manga, né? Tem muitos lugares que você acha manga no chão, tá cheio de manga. Então vamos aproveitar as frutas da época também, porque elas são mais saudáveis, elas têm mais nutrientes, tá bom? Então não fique com desculpa para não comer fruta não, tá ok? Outros alimentos que são terapêuticos também, gente, são as oleaginosas, as castanhas, né? As nozes, amêndoas, avelãs, noz pecan. Então tem várias, né, que vão incluir aí o amendoim, tá joia? Eles ajudam a reduzir inflamações, são ricas em fibras, antioxidantes, ajudam a reduzir o colesterol, triglicérides e ajuda na prevenção de infarto e derrame. Então são muito importantes, é muito importante a gente fazer o consumo de frutas, tá ok? A gente tem também os legumes. Os legumes, eles ajudam no anti-envelhecimento, ajudam a proteger a pele, a combater as rugas, são ricos em fibra, tá? Tá vendo que esses alimentos naturais todos têm muita fibra e ela é importantíssima para a manutenção da saúde intestinal, tá? Se o nosso intestino não funciona bem, pode ter certeza que a médio, curto ou às vezes longo prazo você vai ter algum problema de saúde ligado a isso e às vezes você não vai associar, tá, com a questão intestinal. Agora, seu intestino funciona direitinho, você tem fezes com volume, suas fezes têm formato, tá? Não pode ser diarreia, não pode ser umas, né, até 3 vezes ao dia é normal, tá bom? Então, ficar atento a isso, tá joia, gente? Ai, mas eu não sei se minhas fezes têm formato. Olha, o que tem olhar? É seu, você tem que se conhecer, tá bom? Pra você ver se tá tudo ok ou se não tá. Tá joia? Eu tô falando isso porque às vezes eu deparo com pessoas que falam, não sei, eu nem olho. Não, gente, por favor, vamos olhar. Gente, outra coisa também muito importante que hoje está sendo bastante falado são as sementes, tá? São a de linhaça, gergelim, tem semente de girassol, de chia, de abóbora, até semente de erva doce também, tá? São sementes que são ricas em proteínas, em fibras alimentares, são antioxidantes, são ricas em ômega 3, então são extremamente importantes, tá?
tá? Quem não viu, eu até falei da linhaça, que a linhaça é uma aliada para as mulheres na menopausa, ou que estão, né, já na idade de começar a entrar na menopausa. Tem um vídeo, tem uma live falando sobre a menopausa, depois vocês assistem, para usar por dia aí uma colher de sopa de linhaça triturada, tá, gente? O ideal é que ela seja triturada e o uso dela seja entre 2 e 3 dias depois que você triturou, porque ela tem muito óleo, ela gera uma umidade, ela oxida. Então, não compre a linhaça triturada no supermercado não, tá ok? Compre a sementinha, porque ela tá encapsulada, ela tá protegida, e lá na sua casa você bate uma quantidade que vai usar ali 3 dias no máximo, tá bom? Ficar atento a isso para vocês não ficarem comendo coisas estragadas e às vezes não vai ter o resultado que você tá esperando. Outra coisa que a gente tem que fazer, gente, é aumentar a ingestão de água fresca, tá? Eu tô sempre falando da água, porque a água é vida, né? A água faz parte da nossa história desde quando a gente é um embrião, na época em que a gente era peixe, lá na barriga da nossa mãe, né? Então a água faz parte do ser humano, não existe isso, eu não gosto de água. Vai se adaptar a gostar. Muitas vezes a gente não tem que querer, não, é preciso, tá? Diminuir esse consumo do café, dos sucos, dos refrigerantes, das bebidas alcoólicas, né? Essas coisas todas em excesso estão matando o ser humano, tá, gente? Então, tá ligado também muito à esteatose hepática, ao consumo de fruta, de sucos, né, muito adocicados, essas coisas todas. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Vamos substituir pela água fresca, tá? Quem aí tá com seu copinho de água perto? Ó, água, gente, não pode esperar estar com sede para tomar, tá bom? Porque quando a gente tá com sede, a gente já está desidratado. Então, fica atento a esse consumo de água. Eu tenho um vídeo também aqui no Instagram, dando umas dicas de como você conseguir consumir de 2 a 3 litros de água de maneira bem fácil, bem leve, que depois vocês vão pegar esse ritmo aí, vai ser muito tranquilo para vocês, tá bom? Agora, gente, em relação às carnes, às vezes tem gente que vai falar, mas ela não vai nem falar das carnes. Ó, o consumo de carne, ela deve ser grelhada ou cozida, tá, gente? Nada de ficar fritando carne, que já é uma gordura saturada, aí vocês fritam, não é legal. Observar muito a procedência dessa carne, tá, gente? Porque a carne hoje, ela não é como era antigamente. Não é como a carne que se consumia lá na roça, lá na fazenda do avô, do bisavô, tá? Ela tem muitas substâncias que a gente absorve de tabela, tá? Tem muitos antibióticos, tem hormônios, tem o próprio sofrimento do confinamento animal, né? Você tá comendo uma carne de um animal muito triste e sofrido, então isso pode... A gente é energia também, né? Então toma muito cuidado com isso, tá? O consumo da carne deve ser moderado. É igual a pesquisa que eu falei do IBGE, houve um aumento de 50% no número de 50% no consumo, né, de carne, aumentou demais, então vamos ficar atento a isso, tá? Porque a carne em excesso, ela vai aumentar os níveis de colesterol, ela vai elevar o risco de sofrer doenças cardíacas, aumenta a acidez no seu sangue, prejudica a saúde intestinal, então vamos consumir com bastante moderação. Existem algumas campanhas na internet, eu acho que vale a pena a gente tentar aderir, né? A segunda sem carne, um dia... Gente, ninguém morre, ninguém fica fraco sem carne não, tá? Toma cuidado com esse exagero todo aí. Isso sim, pesquisa depois vocês vão ver que eu não tô exagerando, tá? Que esse consumo exagerado aí aumenta as chances de desenvolvimento de vários tipos de câncer também. Buscar, gente, outras fontes de proteína, porque às vezes a pessoa fica assim, e a minha proteína? Ah, e a proteína? Gente, não existe só proteína na carne, não existe só proteína animal, não, tá? Não a gente encontra proteína e às vezes em quantidade até superior a um bife, né, por exemplo, em vários alimentos, né? A gente encontra proteína na quinoa, nos feijões, no grão de bico, na lentilha, na aveia, no gergelim, nas oleaginosas, né, nas castanhas que eu falei, na semente de abóbora, no amendoim, são alimentos muito ricos em proteínas, tá? Então a gente pode diversificar, pode e deve, tá? É o mais saudável. Por quê? Porque esses alimentos são todos feitos por Deus,
né? São alimentos que estão aí, são prontos para a gente consumir. Então, vocês podem comer que vocês vão ter muito mais, 99% de benefício, né? Respeitando a individualidade de cada um, igual eu falei. Se você é alérgico, se você tem uma intolerância a determinado alimento, come e não sente bem, evita ele, substitui por outro. Tem tantos, centenas e centenas de outros, milhares de outros, né? Para você poder variar, tá? Para não ter desculpa, para você não partir para o natural. Falar, ah, não, eu dou muito bem com biscoito creme crack, eu vou comer meu biscoito. Né? Porque às vezes você fala, vamos tirar um pouco o glúten, dependendo da situação do paciente. Aí a pessoa fala, ah, não, mas eu não, se eu comer tapioca eu passo mal. Eu tenho que comer, eu passo bem com biscoito de sal. Mas aí vamos tomar, né? Vamos ter um pouco mais de boa vontade, né? O biscoito de sal é riquíssimo em gordura hidrogenada, tem trigo, tem muito sódio, né? Para quem tem problema de pressão arterial ou para quem tem retenção de líquido, vai promover inchaço no corpo, né? Então vamos tomar cuidado, porque tem algumas substituições que não são saudáveis, tá? Não sente bem com tapioca? Tem outras coisas que pode fazer, né? Tem um bolinho, tem um pãozinho de frigideira que a gente faz, que é super simples. É um ovo, uma colher de aveia, uma banana amassada, mistura tudo aquilo ali, coloca numa frigideira antiaderente. Você fez um pãozinho que vai ficar super fofinho e tá cheio de nutrientes e coisas boas, riquíssimo em proteínas também, né, para você. E você vai estar muito bem alimentado, tá bom? Ah, tem uns conselhos que eu quero dar para vocês a respeito da gente se alimentar bem, tá bom? A gente deve comer pouco, tá? Sem aquelas quantidades exageradas, né? Sentar e encher uma travessa e esvaziar ela todinha, tá? Então, é comer pouco e somente quando tiver fome. Porque se a gente resgatar os nossos ancestrais, tá? Os nossos ancestrais, às vezes, eles ficavam dias em jejum, porque entre uma caçada e outra, né, eles ficavam um bom tempo sem se alimentar. Então, evitar esse excesso, tá, gente? Tudo em excesso faz mal. Hoje a gente tem uma alimentação que vem muito fácil pra gente, né? A gente pega o telefone, se bobear o entregador, né, como em alguns casos, entram até dentro da casa da pessoa para deixar lá a pizza ou o alimento que a pessoa pediu. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa praticidade, tá bom? Porque isso aí depois vai trazer consequências. Vamos comer menos, vamos comer só quando a gente tiver fome, tá bom? A gente tem que dar um tempo pro nosso corpo, porque, gente, o nosso corpo raramente ele vai ter uma necessidade maior do que comer uma quantidade máxima aí de 1 quilo de alimento por dia, tá bom? Isso incluindo líquidos. Às vezes tem gente que, né, nem calcula muito, passa de 1 quilo numa refeição só. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso desgasta, isso debilita, isso engorda, isso incha, isso adoece o corpo, tá bom? Então, isso leva a uma diminuição na longevidade também da pessoa. Então, a gente tem que se alimentar menos, de forma mais moderada, com ótimas escolhas sempre, tá bom? Mastigar muito bem os alimentos, tá? Na hora de se alimentar, a gente tem que ter uma preparação, tá? Se a gente tá nervoso, a gente tá ansioso, a gente tá xingando, não é hora da gente se alimentar. Toma um chazinho, espera acalmar, porque a alimentação ela tem que ser consciente, é um momento sagrado, tá? Aquele momento ali de você comer, né? Para você estar alimentando o seu corpo. Então, esteja mais tranquilo, esteja consciente que você vai conseguir mastigar bem, melhor, né? Não é engolir a comida inteira, tá? Isso faz muito mal para o nosso corpo. A gente deve sempre se alimentar somente com as coisas naturais, tá? Não fica iludido com um pacotinho falando 100% natural, não sei o que, não, tá? Se tá no pacote, tem uma validade maior do que 3 dias, 4 dias, pode saber que aquilo ali não é natural não, tá, gente? O alimento natural tem um prazo de validade muito curto, porque o nosso corpo foi feito para comer coisas frescas, tá? Então, esses alimentos com prazo de validade de 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, 3 meses, nossa, corre disso aí, tá? Que isso aí vai futuramente inflamar muito o seu corpo. Às vezes, dependendo do organismo, tem organismos que sentem mais rápido, né, os efeitos.
Então, vamos evitar, porque eu tenho certeza que todo mundo quer viver muito, quer ter muita saúde, quer aproveitar muito, né? Então, e tá muito consciente de tudo, porque tá ligado, né, a questão alimentar muito a nossa parte cognitiva, a nossa parte de aprendizado, a nossa parte de memória, e todo mundo quer ter consciência e fazer boas escolhas na vida, né? E a alimentação, ela vem muito nisso, tá bom? Outra dica, gente, de um outro conselho sobre alimentar bem: se comer, não beba, se beber, não coma, tá? Nada de ficar aquele tanto de líquido junto com a comida. Seu suco gástrico, ele vai ser diluído demais, a sua digestão vai ficar mais lenta, tá? A absorção fica piorada, aí você vai ficar com aquela barriga grande, né? Às vezes você nem sabe o que que é. Pode também dificultar muito, demorar muito para digerir esse alimento. Então a gente tem a saliva, a gente tem a mastigação justamente para facilitar engolir, tá? Que essa história de, eu preciso tomar água para me engolir, é porque você não tá mastigando, você tá querendo engolir tudo inteiro. Mas se você mastigar direitinho, aquela comida sua vai ser ali, ó, envelopada na saliva, vai descer numa boa, tá? Porque você vai mastigar, praticamente seu alimento vai virar líquido. E aí você não precisa de tomar água, tá bom? Vamos treinar isso, vamos melhorar. Vocês vão ver o tanto que a barriguinha fica até mais enxutinha, tá, gente? Então, gente, seria mais ou menos essas coisas todas aí, que eu falei dessa parte de alimentação para vocês. Mas de qualquer forma eu vou ficar à disposição, tá, gente? Se vocês tiverem, eu tô recebendo alguns directs com algumas perguntas. Se você não se sentir à vontade de perguntar aqui, pode mandar um direct para mim, tá? Que eu vou tentando sanar um pouquinho as dúvidas de vocês, tá ok? Quem não recebeu ainda, não pegou meu e-book, tem um e-book de 25 receitas terapêuticas na bio do meu Instagram. Se clicam lá na bio, vai ter um e-book grátis e vocês peguem ele, que ele vai ajudar vocês. Vai ter muito dessas coisas, 90% do que eu falei vai estar lá no e-book de alimentação saudável, tá? Então, para vocês já começarem a introduzir essa alimentação, que é uma alimentação mais curativa, tá? É uma alimentação que nos aproxima do que é o ideal, né? Que na verdade é o que o ser humano foi feito para receber, né? Os alimentos de Deus, os alimentos que são prontos. Então, lá vão ter as receitas, tá? Tem receitas de sucos, de vitaminas. Tem essa questão dos leites vegetais, né? O leite animal eu não recomendo para ninguém, tá, gente? O leite animal é um leite muito inflamatório, alergênico. Cada espécie tem que tomar o seu leite, tá bom? Então, humanos com leite humano, tá? Vaquinha com, né, o bezerrinho com o leitinho da vaca. E assim todos os outros animais, leãozinho com leite da leoa. E a gente vai ter mais saúde, tá bom? No nosso corpo, nada de desrespeitar demais. Não acreditem nessa história de que o cálcio tá no leite, tá? Porque isso aí é mentira. Se fosse verdade, não existiria osteoporose nem osteopenia, porque o tanto de leite que as pessoas usam, principalmente os idosos, era para todo mundo ser curado de osteoporose e osteopenia, tá bom? Então o cálcio a gente vai tirar do verde. É assim que a vaca faz, né, para ela poder adquirir o cálcio que ela precisa, que é o cálcio que a gente acha que vai consumir dela, né, vai adquirir dela. Então, a gente usa essa fonte, tá bom? E se você tiver com o cálcio muito baixo, é claro que você vai precisar de suplementar, tá bom? Mas isso aí pode ser um assunto que a gente pode tratar depois, em uma outra live. Mas em casos extremos, igual eu tô falando dessa questão da alimentação, uma alimentação curativa, uma alimentação terapêutica, ela vai servir sim, ela vai trazer muitos benefícios, mas se você é uma pessoa extremamente desnutrida, uma pessoa que já está adoecida, né, o corpo tá muito fraco, você vai precisar suplementar e vai precisar fazer uso da alimentação, tá? Alimentação saudável para o seu corpo se reconstituir com um pouco mais de rapidez, tá bom? Então, assim, nada substitui uma alimentação saudável, tá, gente? Não quer dizer que você, eu tô suplementando, eu posso comer o que eu quiser. De jeito nenhum. Então, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Se você quer um resultado melhor, se você quer potencializar o seu resultado, você tem que associar as duas coisas, tá? Quanto mais você se afastar do alimento natural, menos resultado você vai ter em qualquer coisa. Seja numa atividade física,
Seja no estudo que você está fazendo, você precisa de memória, precisa de sinapses, de questões cognitivas, tá? Seja em qualquer coisa que você vá fazer, você precisa da alimentação natural, porque é só nela que você vai ter os nutrientes, vai ter as vitaminas, os minerais, as enzimas, tá? Os aminoácidos que a gente precisa, tá? Para manter tudo funcionando como deve ser, o nosso corpo fortalecido, né? E longevos, que eu tenho certeza que todo mundo quer viver muito e quer ter saúde. Então a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente andar por um caminho errado e querer chegar onde a gente nunca percorreu, né? Então vamos ser atentos em relação a isso aí, tá bom? No mais, eu espero que vocês tenham gostado, gente, da live. Espero que tenha sido contribuição para vocês. Se vocês conhecem alguém que vocês acham que precisava escutar ou precisa escutar alguma coisa que está nessa live, compartilha, né, com essa pessoa ou salva para vocês assistirem depois essa live novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Pode mandar igual eu falei, né, deixar um comentário ou então mandar um direct, que aí a gente conversa, tá bom? E a gente vai estreitando laços. Muita saúde, muita paz, se cuidem e a gente se vê semana que vem.